Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática. Seja uma progressão geométrica de 3 termos positivos com razão 2. O primeiro termo, o último e a soma dos 3 termos dessa PG, nessa ordem, formam os 3 termos de uma progressão aritmética. Qual a razão entre os termos 24 e 34 dessa PA? Tá vendo? Então ele está falando de duas progressões, uma geométrica e uma aritmética. Ele quer saber a razão entre os termos da progressão aritmética, tá? Mas para eu saber os termos da progressão aritmética, eu preciso das informações da progressão geométrica. Como ele fala de 3 termos, existe uma maneira simplificada de denotar 3 termos, seja de uma progressão aritmética ou geométrica. Como aqui ele está falando geométrica, então ele está dizendo o seguinte, ó, que os 3 termos dessa progressão geométrica, tá? Então, ele está falando da PG, ó, os 3 termos da progressão geométrica, tá? Então, o termo do meio a gente vai chamar de x, certo? Essa é a maneira fácil de escrever. O termo do meio a gente chama de x. O termo seguinte vai ser o quê? Vai ser o termo do meio vezes a razão. E a razão ele diz, ó, são 3 termos positivos com razão 2. Então, quer dizer que x vezes 2, o terceiro termo aqui, então vai ser 2x, certo? Só que o anterior vai ser o quê? Vai ser esse termo dividido pela razão. Já que esse daqui vezes a razão tem que dar esse, então esse daqui dividido pela razão vai dar esse. Ou seja, o primeiro termo é x sobre 2. Tá vendo? Esses são os 3 termos da progressão geométrica. Assim, facilmente, eu crio uma notação desses 3 termos. Bom, agora vamos para a progressão aritmética. Ele diz o seguinte, o primeiro termo, o último e a soma dos 3 termos dessa PG, nessa ordem, formam os 3 primeiros termos de uma progressão aritmética. Os 3 primeiros termos. Então, aqui, ó, PA vai ter vários termos, tá? Os 3 primeiros vai ser o seguinte, o primeiro termo da progressão geométrica, o último da progressão geométrica, e a soma dos 3 termos dessa progressão geométrica. Total, o primeiro termo da progressão geométrica, x sobre 2. Então, o segundo termo da progressão aritmética vai ser o quê? O último termo da progressão geométrica. Então, 2x. Tá? E o terceiro termo da progressão aritmética vai ser o quê? A soma dos 3 termos dessa aqui. Então, x sobre 2, x mais 2x. Então, vai ficar... Ó, eu vou somar esses 3, tá? Então, 2x com x, 3x. 3x mais x sobre 2. Então, eu vou colocar assim, ó, 3x mais x sobre 2. E continua. Tá? Porque ele está dizendo que a PA ela não tem só 3 termos. Ela está dizendo que os 3 termos, os 3 primeiros termos da progressão é esse e a soma aqui. Tá bom? Bom, ele quer saber a razão entre os termos 24 e 34 dessa progressão aritmética. Veja que todos os termos aqui estão dependendo de x, certo? X sobre 2, 2x, né? 3x mais x sobre 2 vai dar o quê? 7x sobre 2... Tá? 7x sobre 2, ok? Então, todos eles estão dependendo de x. Vou montar primeiramente a razão. Então, a razão que ele quer, isso aqui, ele quer o quê? O A24 sobre o A34. Tá? Bom, eu posso colocar o A34 em função do A24. Mas o A24 eu vou ter que colocar em função do A1. Tá? Então, eu já vou colocar assim, o A24 eu vou colocar em função do A1, que vai ser o A1, mais 23 vezes a razão da PA. E o A34 vai ser quem? Vai ser o A1 mais 33 vezes a razão da PA. Aí você fala, daí eu tenho duas incógnitas, né? Porque eu não tenho R. Não, mas vamos calcular qualquer R. R é o quê? É o termo da frente menos o de trás. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. 2x menos x sobre 2. Tá? Eu tenho 2x e tiro metade de um x, me sobra o quê? 1,5 do x. Ou seja, a razão aqui é 3x sobre 2. Essa é a razão. Vou colocar tudo isso aqui, ó. O A1 está ali, a razão está aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Então, a razão, eu coloquei a razão, mas não é a razão, tá? É a razão que ele está pedindo ali, tá? Vamos colocar aqui razão P, de razão pedida, tá? Isso aqui é a razão da progressão.
tem problema. Os números as letras são parecidas, acaba às vezes confundindo. Mas isso aqui é essa razão. Isso aqui, ó, é essa razão. Razão entre os termos, tá? E essa daqui é a razão da PA, ou seja, é o da frente menos o de trás. É aquilo que eu somo num termo para obter o seguinte, tá bom? Então vai ficar aqui, ó. Então a razão pedida vai ser o quê? O A1, x sobre 2, mais 23 vezes a razão, que é 3x sobre 2. E o A34 vai ser o A1, que é x sobre 2, mais 33 vezes a razão, que é 3x sobre 2. Esse problema nem é tão difícil. É que às vezes você olha o enunciado e você fica um pouco confuso ali, mas não é tão difícil. Então isso aqui vai dar x sobre 2 mais 23 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 69. 69x sobre 2. E a de baixo vai dar x sobre 2 mais 3 vezes 33 dá 99x sobre 2. Bom, x sobre 2 mais 69x sobre 2 dá 70x sobre 2. E 99x sobre 2 mais x sobre 2 dá 100x sobre 2. Tá? Eu posso simplificar logo aqui o 2 com 2, x com x, tá? Mas eu vou fazer do jeito mais devagarzinho, tá? Divisão de frações, eu conservo a primeira, 70x sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 2 sobre 100x, tá? Esse é o inverso da segunda. Então, ó, o 2 simplifica com 2, o x com x, tá vendo? Eu poderia ter feito assim logo aqui, ó. Vai dar 70 sobre 100, que foi o que deu aqui, ó. 70 sobre 100. Corta um 0 com 0, vai ficar 7 sobre 10. 7 sobre 10 é 0,7. Beleza, gente? Aí, o que pode acontecer também é o seguinte, é que você vê isso aqui, aí você começa a fazer um monte de conta para tentar achar o x. Eu fiz isso. Só que você não consegue achar o x. Porque não tem o x pode ser qualquer coisa. O x pode ser 10, pode ser 30, porque tá tudo em função de x. Ó. Se for 10, vai ser o quê? 10 sobre 2, 5, 5, 10 e 20. Ou seja, você multiplica por 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Tá vendo? A razão é 2. Esse aqui pode ser o quê? Se for 5, 5 sobre 2, 10. Desculpa, se for 10. Se o x for 10. 10 sobre 2, 5. 2 vezes 10, 20. Então, como é? 5 para 20 é 15. Então, 20 mais 15 dá 35. Vamos ver aqui, ó. Se for 10, 30 mais 10 sobre 2, 5, 35. Entendeu? Então, ela vai funcionar sempre. Como todos os termos dependem de x, você não consegue achar o x. O x ele pode ser qualquer valor. Tá? Mas a razão, quando você calcula a razão, esse x desaparece, porque o 24º termo e o 34º termo vai estar em função de x. Então, o x vai acabar saindo. Mas a razão entre esses dois termos aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser precisa, ela vai ser um valor calculável, ok? Bom, se você ficou com alguma dúvida, não esqueça, pode postar aqui nos comentários a sua dúvida. Não existe pergunta idiota. Tá bom? Não existe pergunta idiota. Se for pertinente ao assunto, é claro, né? Não existe pergunta idiota. Então, posta a sua pergunta aqui. Eu vou responder com maior atenção, com a maior vontade de querer que você entenda esse assunto, tá bom? Tem um jeito melhor de resolver? Também posta aqui, é bem-vindo, tá? A gente gosta de pensar junto, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, acione o sininho e segue a playlist de progressão geométrica. Até mais, até a próxima.